para 30, 40 guardas civis municipais. Quem é que faz a segurança pública na cidade, efetivamente? As guardas municipais em parceria com as polícias estaduais. Então, as guardas municipais, se forem excluídas desses direitos, elas terão um grande prejuízo, do ponto de vista de segurança jurídica, porque essa PEC está determinando quem é órgão de segurança pública e quem é polícia. Ela está dizendo, vocês não são órgão de segurança pública e não são polícia, apesar de estar na Constituição, apesar de estar numa lei federal, apesar de estar no Sistema Único de Segurança Pública e apesar de ter o STF reconhecendo que vocês são, mas nós estamos falando que vocês não são mais. Se nós não somos mais reconhecidos como tal, nós não podemos fazer o que fazemos. Isso significa dizer que é uma desmobilização. E a situação da criminalidade, que já é muito grave no país, 56 mil mortes, ano, em média, as nossas, sem falar dos outros crimes, violência contra a mulher, contra os vulneráveis, sem falar das subnotificações, crime contra o patrimônio, a população já sofre muito com essa atual estrutura da segurança pública. Agora, imagine os senhores, se esta casa aqui falar, as guardas municipais não podem mais fazer o que fazem hoje, o que vai acontecer com a cidade pequena do nosso país e com as grandes cidades que têm guardas municipais muito bem estruturadas e que atuam na segurança pública e contribuem muito. Nós temos, inclusive, pesquisas que mostram o impacto da atividade das guardas municipais na redução de todos os indicadores criminais. Por fim, o Senado Federal tem a oportunidade de fazer justiça, senador Major Olímpio. E é o que nós esperamos, é a nossa expectativa. Da importância e relevância das guardas municipais para a segurança pública, por meio da aprovação de uma emenda a esta PEC perversa, para inserir as guardas municipais no direito à aposentadoria policial, como todos os demais outros órgãos que são da segurança pública têm. É simetria, isonomia. Se o risco é inerente, por que o direito tem que ser diferente? Para finalizar, fica o nosso apelo. Estamos no artigo constitucional da segurança pública. Estamos na lei que criou o Sistema Único de Segurança Pública. Temos competência e atribuição de polícia. Morremos como polícia, as guardas municipais, a terceira força de segurança pública que mais morre por conta da criminalidade, a terceira força que mais morre, a militar, a civil e as guardas municipais. Morremos como polícia, porque como tal somos reconhecidos pela marginalidade. Mas quando se trata de direito, querem desclassificar a condição de polícia das guardas municipais. Não dá, né? Nós queremos não só o dever, queremos também as prerrogativas, que a justiça seja feita e nós aguardamos desta casa, que é uma casa revisora, que também pode ser chamada a casa que se faz justiça para as guardas civis municipais. Para o bem da segurança pública, para o bem da sociedade e para o bem de todos os guardas municipais que dedicam sua vida para salvar a população. Muito obrigado. Major, muito obrigado. Quero passar a palavra para o último representante das categorias de profissionais da segurança pública e sistema prisional, para depois termos a palavra do representante do Ministério da Economia e pelo governo. Convido a se manifestar o André Luiz Gutierrez, presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores Policiais Civis, a Cobrapol. Obrigado, senador. Obrigado, senador Major Olímpio. A sua pessoa, cumprimento todos da mesa, senador Tasso, nosso senador paranaense amigo lá já do Paraná, né, senador Arnes, senador Paim, que também é lá do Sul. Bom, na realidade, eu represento 200 mil policiais civis em todo o Brasil. E estamos aí, primeiro, com a preocupação, estamos na PEC ou não estamos na PEC? A PEC paralela vai incluir os estados? De qualquer forma, eu vou fazer umas considerações aqui, como se estivéssemos. O índice de morte, suicídio, invalidez nos policiais, o Osés acabou de falar, a Polícia Civil é a segunda maior força, perdemos só para a PM, tanto pelo efetivo quanto pela ostensividade da PM, a nossa questão é mais investigativa, né, Coronel Miller? Então, logicamente, a gente tem que ficar em segundo. E essa situação dessa reforma já perde o reconhecimento da atividade de risco.
é algo muito difícil de se aceitar, o que faz com que não haja atrativos para a carreira. Foi-se analisado, já conversei outras vezes com o Narlon Gutierre, quase somos primos, faltou um Z só ali, né, Narlon? Sobre essa situação, não adianta analisar só tecnicamente a PEC, nós entendemos, falta recursos, etc. A gente tem que analisar de uma forma muito mais ampla. Se esse governo se elegeu com o mote da segurança pública, nós não podemos trabalhar de maneira que a segurança pública seja deixada em segundo plano, principalmente na questão da Previdência. Um dos atrativos é a aposentadoria policial. Da maneira como está sendo aprovada essa PEC, nós temos muitos policiais ainda em abono permanência que certamente vão pedir aposentadoria. O efetivo da Polícia Civil, pelo menos posso afirmar, que cairá drasticamente. Então, esse é um cuidado que nós temos que ter. Na Câmara, nós minimizamos alguns pontos, não conseguimos nada na realidade, nós não conquistamos privilégio nenhum lá. Realmente, acredito que foi o Azevedo que falou, a mídia trabalhou como se nós tivéssemos benefícios ou como se tivéssemos privilégios. O nosso único privilégio é ser policial civil 24 horas por dia, morrer pela sociedade, ainda colocando nossos familiares a risco. Ainda é essa situação. E lhe digo, o senador foi assaltado em casa, eu estive lá, inclusive, atendendo o senador. Se na casa do senador não respeitaram a pessoa do Flávio Arnes, que todos nós conhecemos pelo lado bom da família, todo, os parentes, a tia Zilda, coisa e tal, né? Imagina o policial. Então, o risco que nós corremos também envolve a nossa família. Isso todo mundo sabe. O policial militar identificado vai sofrer a consequência de ser policial. E o Estado não reconhece isso. Reconhece, não valora isso. Então, o policial, primeiro, lógico, ele tem que ser policial por vocação, né? Agora, o Estado tem que dar contrapartida do risco diário ao qual ele se põe para defender a sociedade, para defender o Estado. Isso tem que ser muito, muito, muito observado. A falta de verbas, como a procuradora lá do Rio Grande do Sul falou, Rio Grande do Sul, né, doutor? Gaulista. Gaúcha paulista. Consegui captar. Os 30% da DRU, por que não estão sendo discutidos nessa questão da arrecadação? Por que sempre se tira, já discutimos isso, 30% da arrecadação para pagar a conta do governo? Deixa esse dinheiro lá, faz a poupança da Previdência, refaça os cálculos sem DRU para a gente ver como fica. Não fizeram isso? Não cogitaram fazer isso? Então tem que ser feito isso. A DRU é a que mais tira dinheiro, e o culpado é o servidor público. E o culpado é o servidor da segurança pública, porque tem privilégios, como dizem. Volto a dizer, não há privilégio nenhum. Não há privilégio nenhum ser alvejado, morrer, colocar a família a risco só pelo fato de ser policial. Não conseguimos minimizar a contento a diferenciação das mulheres. A mulher policial, se a mulher, na sua atividade normal, a dupla jornada, eu não preciso comentar sobre a questão da mulher policial. Podemos cogitar até como se fosse uma tripla jornada. Nós sabemos aí, temos 11 estados no Brasil que em delegacias de polícia, senador, nós temos presos. No Paraná temos mais de 11 mil presos em delegacias de polícia. E essa mulher, às vezes grávida ainda antes da licença maternidade, está lá passando marmita, cuidando, revistando sacola, né? Assim, num completo desvio de atribuição, que isso é ignorado. Não, mas ela tem privilégio porque ela tem aposentadoria policial, né? Ela é policial, nós somos policiais 24 horas por dia, temos o tempo integral e dedicação exclusiva, não podemos ter nenhuma outra atividade. E estamos lá na luta, afirmando a defesa da sociedade. Então, nesse sentido, eu não vou me demorar mais, porque fui contemplado com a fala de vários aqui, então são os detalhes, né? A regra de transição, essa pegou pesado, né? Um tempo igual ao que falta, ou seja, tinha que ter posto lá 100% do tempo que falta. Tinha que ser bem explícito, porque
Botaram de uma maneira que tem gente que lê. Como assim? É 100% a mais do tempo que falta para aposentar. Espera aí, como isso? Barra no 55, não barra? É 52, 53 e só depois da promulgação. Então, a gente tem que pensar o seguinte, a nossa co-irmã, Polícia Militar, a Polícia Civil, entre a Polícia Rodoviária, todos que estão na labuta pela segurança do cidadão brasileiro, tem que ter uma regra de transição decente, relator. Relator Tasso, peço para o senhor que reveja isso, porque é impossível um policial com mais de 55 anos, com essa regra de transição, às vezes chegando a 60, não tem rigidez física para enfrentar um rapaz de 20 anos. O que isso vai acontecer? Vai aumentar a letalidade do policial, tanto quanto a mortandade. Porque eu hoje, com 58 anos, eu não vou reagir no murro com vagabundo, senador. Eu vou plantar chumbo na cabeça dele. Porque eu não tenho rigidez física para enfrentar, fisicamente. Tem rapaz aí de 20 anos que faz academia, puxa ferro, bombadinho. Eu estou com 58 anos. Eu não vou reagir fisicamente, eu vou reagir na porva, como diz lá no Sul. Depois que o chinês inventou a pólvora, eu não faço mais força, não. E também, eu tenho que falar, a desvalorização das guardas municipais. Esses heróis trabalham lado a lado, tanto com a PM quanto com a Polícia Civil. Precisamos trazê-los de volta. Esse é um trabalho que o PP fez, tentou fazer, hoje mesmo foi citado aqui, que eles fazem parte do nosso grupo. A gente tem que trabalhar em prol deles, porque às vezes, muitas das vezes, eles são os primeiros a chegar no local. Eles são os primeiros a dar atendimento. Então, em respeito a todos esses profissionais que dedicam sua vida e dão sua vida, muitas das vezes, a defender o cidadão brasileiro, vamos pensar antes em tirar essa DRU, deixar a Previdência em paz e valorizar e garantir e reconhecer, o Estado reconhecer que o policial civil merece ser valorizado. Não estou falando de dinheiro, mas reconhecido pela disposição de pôr sua vida, trocar sua vida pelo bem da sociedade. Muito obrigado. Faço questão de enaltecer a presença do senador Flávio Arnes e até dizer a todos os presentes, e nós estamos com a transmissão ao vivo já desde o começo dessa sessão, que nós temos outras comissões funcionando nesse momento. Foi marcado, e a grande maioria dos senadores estão numa reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, os líderes de partidos, mas nosso relator está aqui presente em todos os momentos. Recomendo que todo o material de cada uma das áreas e categorias seja encaminhado ao senador através da assessoria, a todos os senadores que compõem essa comissão. Com muita satisfação, eu passo a palavra ao Narlon Gutierrez Nogueira, secretário adjunto de Previdência do Ministério da Economia. Bom, muito boa tarde a todos. Boa tarde, senador Major Olímpio, presidindo essa sessão, senador Tasso Gereissati, relator da PEC, senador Paulo Paim, senador Flávio Arnes, a todos os representantes aqui das categorias relacionadas à segurança pública, que tiveram a oportunidade de usar a palavra, também o doutor Kliman, presidente do Instituto de Previdência do Rio Grande do Sul, doutora Zélia, procuradora da República, e agradecer a oportunidade de estar mais uma vez participando desse debate. Pedir para posicionar a apresentação, que eu deixei aí. Eu vou começar fazendo a exposição falando um pouco sobre as regras que foram aprovadas pela Câmara dos Deputados em relação à PEC 6 de 2019 para aquelas categorias com critérios diferenciados de aposentadoria. E, ao longo da exposição, vou já dialogar um pouquinho com algumas afirmações que foram feitas aqui, sem prejuízo de deixar outras para a gente estar, posteriormente, nas considerações finais, falando um pouco mais.
Então, primeiro vamos ver quais são as categorias que foram identificadas com regras diferenciadas de aposentadoria no texto da proposta que foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Ali do lado esquerdo, eu tenho a regra hoje vigente na Constituição Federal, no parágrafo 4º, que ela menciona 3 situações possíveis de servidores públicos terem aposentadorias com critérios diferenciados. Aqueles que